Seja bem-vindo ao quinto vídeo da série Ciência da Vida Após a Morte. Nessa série nós estamos falando sobre o livro Science of Life After Death, do Alexander Moreira de Almeida e seus colaboradores. Estamos no quinto vídeo, então nós estamos trazendo evidências específicas de cada parte do capítulo que fala sobre as evidências da vida após a morte. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a evidência do Chico Xavier. Chico Xavier é um médium muito conhecido no Brasil, então provavelmente esse vídeo aqui ele vai chegar para pessoas que já ouviram falar de Chico Xavier, né, que já leram seus livros, já conhecem a sua história. Agora, o livro Science of Life After Death não foi escrito para o público espírita, foi escrito para pesquisadores, inclusive ele é escrito em inglês, pessoas que nunca ouviram falar do Chico Xavier. Então ele traz pontos específicos que foram estudados sobre o Chico, partes que se transformam realmente em evidências de que a vida continua após a vida. Tá? Então, dito isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre as evidências que tem sobre o Chico Xavier. Ele começa comentando o fato de que o Chico escreveu mais de 450 livros e não aceitou nenhum tipo de pagamento pela realização desses livros. Os livros foram traduzidos para mais de 16 linguagens e produziu mais de 60 milhões de cópias. Uma das evidências que ele traz são cartas de um estudante de medicina chamado J.S. Os pais do J.S. viajaram mais de 300 milhas para encontrar com Chico Xavier e quando chegaram eles só deram o nome do J.S. e da mãe dele. E na terceira visita eles receberam 29 informações precisas sobre a circunstância da morte, sobre a vida do J.S., que Chico Xavier não teria acesso de nenhuma forma. Entre eles, num local específico onde estavam a faixa, né, ou a forma como foi o acidente, detalhes de como aconteceu a morte do J.S. São informações precisas que foram constatadas após o estudo dessa carta. Além disso, foi dada informações extremamente íntimas, como pensamentos que estavam ocorrendo na cabeça do pai do J.S., frases que ele tinha falado na infância, apenas na presença do pai, coisas muito íntimas e que a família considerou muito indicativa da personalidade do J.S. de ter se comunicado daquela forma. O grupo ligado ao pesquisador Alexander Moreira fez investigações de 13 cartas que foram registradas por J.P., né, o espírito que Chico Xavier alegava ter recebido as cartas entre 1974 e 1979. E a primeira carta continha 17 itens verificáveis, inclusive 3 primeiros nomes, um nome do meio, uma data, nomes de lugares, referências e interesses específicos. Todas essas informações foram dadas, ainda que a irmã do JP tenha informado apenas que o irmão havia morrido. E todas as outras informações vieram na carta. Então, essa vertente de investigação do Chico Xavier sobre as cartas, os itens verificáveis, é muito interessante. Por exemplo, uma das cartas que ele traz aqui, ela foi apresentada o nome completo da pessoa que tinha morrido, né, Irineu Leite da Silva, e isso sem ter essa informação previamente informada ao Chico Xavier. A data da morte, os primeiros nomes dos seus pais, o cemitério onde ele estava enterrado, e toda essa informação foi depois verificada pelos pesquisadores e estava correta. Um pesquisador chamado Rocha, em 2001, investigou os poemas e a produção literária do Chico Xavier no livro Parnaso de Além-Túmulo. O livro Parnaso de Além-Túmulo foi publicado quando Chico Xavier tinha 22 anos de idade e tem 259 poemas atribuídos a 56 poetas brasileiros e portugueses. Tá? Ele foi publicado então, em 1932, ele tinha só 22 anos de idade. O que o Rocha fez? Ele investigou de forma literária sobre pontos comuns do poema original, a forma estilística, a forma dos poemas, e concluiu que essa publicação não era simplesmente o resultado de imitação literária. Por exemplo, o poeta Augusto dos Anjos, inclusive um dos meus favoritos desse livro, ele escreve todos os seus poemas em versos decassílabos, em uma forma complexa que somente o autor próprio, Augusto dos Anjos, tinha apresentado, então, na língua portuguesa. Tem um registro também numa pesquisa do Camargo, de 2021, falando que Monteiro Lobato, em 1944, quando teve contato e estudou a obra Parnaso de Além-Túmulo, falou que Chico Xavier poderia estar em qualquer academia de letras e ocupar qualquer cadeira que ele quisesse, se fosse ele que tivesse produzido aquelas poesias. O mesmo pesquisador Rocha, em 2008, estudou e comparou o que tinha sido escrito por Humberto de Campos, um jornalista brasileiro, e as escritas atribuídas a Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, e concluiu que o estilo literário também era extremamente próximo.
Além disso, ele encontrou diversas intertextualidades entre o que foi escrito por Chico Xavier, alegando ser de Humberto de Campos, e o que Humberto de Campos já tinha sido escrito antes, enquanto estava em vida. Uma outra vertente de estudos da obra de Chico Xavier é o seu caráter científico. O pesquisador chamado Lukács, em 2013, estudou os escritos que foram publicados por Chico Xavier em 1940 sobre a glândula pineal, numa época em que o conhecimento sobre ela científico nem estava estabelecido. Para vocês terem ideia, a melatonina, que é produzida pela glândula pineal, só foi isolada em 1958, muito depois do escrito do Chico Xavier. Na época dele não existia esse conhecimento científico. Então, o que o Lukács fez em 2013, nesse artigo, muito interessante, foi pegar o que foi apresentado no livro e comparar com descobertas científicas posteriores, mostrando que grande parte das informações que estão no livro só foi sendo descoberto muitos anos depois pela ciência. Esse capítulo ainda cita uma investigação de Per Andrea, em 1991, que é um especialista forense que estudou as letras das cartas e comparou com letras das pessoas que quando estavam ainda em vidas, e realmente concluiu que a letra continha todas as características da forma de escrever do espírito que se alegava estar comunicando. Um último comentário que são feitos pelos autores, é que a obra de Chico Xavier é tão extensa, sendo publicada ao longo de tantos anos, com trabalhos de produção de cartas em público, durante todos os dias, à noite, durante muitos e muitos anos, enquanto ainda continuava trabalhando no setor público, uma pessoa modesta, com uma educação primária, uma educação simples, e mesmo assim produzindo efeitos e livros com um grau tão grande de espelhamento e de técnicas, e ele questiona o quanto que haveria de esforço, de tempo e dinheiro consumido para conseguir realizar tal feito que Chico fez. Não haveria, ou seja, o questionamento que fica no livro é assim, não haveria nem tempo hábil para se pesquisar essas informações na época para se produzir uma fraude. Então, a soma da obra do Chico também é uma evidência muito significativa da continuação da vida após a vida. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a parte do capítulo que cita outras personalidades que foram investigadas e alternativas para explicação dos fenômenos que você pode ter quando você está fazendo uma hipótese científica. A gente se vê lá. Eu quero saber a sua opinião. É lógico que Chico Xavier tem muito mais coisa para falar. Esse foi o conteúdo que o livro apresentou e que eu trouxe para vocês. Eu quero saber o que você já conhecia, o que você não conhecia disso que eu apresentei aqui do Chico Xavier. Coloque aí nos comentários para nós, deixa um like. Vou deixar também o link do livro embaixo, caso você queira conhecer e comprar o trabalho do Alexander, da Mariana de Abreu, do senhor Humberto Schubert, tá bom? Então, muito obrigado por ter participado até aqui. Grande abraço, até a próxima.